Mais uma vez eu venho aqui falar com você sobre a possibilidade de estar recebendo rendimentos todos os meses de forma passiva. Um sonho, né? Agora já pensou que esse valor que você vai receber todos os meses de forma passiva vai ser em dólar? Muito melhor, vai dizer que não. No vídeo de hoje eu vou falar com você sobre dois ETFs da Bolsa Americana que pagam dividendos todos os meses. Então, sem mais delongas, roda a vinheta e bora pro vídeo. Fala, my friend! Seja muito bem-vindo ao canal Lucas Pereira Educação Financeira. Se você não me conhece, eu sou o Lucas e aqui no canal eu te ensino educação financeira, como poupar, guardar dinheiro, investir, tudo isso de forma muito simples. Se você ainda não é inscrito no canal, nesse momento eu te convido a se inscrever no canal, deixar o seu joinha, se inscrever, compartilhar esse vídeo com quem precisa aprender sobre educação financeira, sobre investimentos, sobre Bolsa Americana, e assim você ajuda a fortalecer o canal e dar uma valorizada por todo o conteúdo que eu trago aqui 2 vezes na semana. E aí vamos lá, quando você começa a investir, você não tem muita noção de como fazer seus investimentos, mas conforme você vai aprendendo, vai se desenvolvendo, vai crescendo nesse mundo de investimentos, você entende que um portfólio, uma carteira ideal, não é aquela que só tem ações ou só tem fundo de investimento. Não, uma carteira ideal é aquela que é bem diversificada, protegendo o seu patrimônio e melhorando seus lucros. E além de você fazer essa diversificação com produtos, que são as ações, o Tesouro Direto, os CDBs, os fundos de investimento, é interessante também que você diversifique em moedas. Mas como assim? É interessante que você busque moedas que são mais fortes que o real, que são mais valorizadas que o real, como por exemplo é o caso do dólar. Se você não tem uma corretora que possa investir em dólar, eu vou estar deixando um card aqui em cima, é só você clicar nesse card e eu explico para você qual a melhor corretora para o seu perfil, como você pode escolher uma corretora para investir no exterior. E aí quando você opta por investir nos Estados Unidos, por exemplo, você tem um leque muito maior de opções, porque lá o mercado é muito mais desenvolvido, tem muito mais produtos, então suas opções são muito maiores. Nesse sentido, o produto americano que eu quero trazer para você hoje são os ETFs. Os ETFs, eles representam nos Estados Unidos como se fossem os fundos de investimento imobiliário aqui no Brasil. E vale frisar que os ETFs que tem aqui no Brasil, eles são diferentes dos Estados Unidos. Por quê? Porque os ETFs aqui do Brasil não pagam dividendos. Então, pensando nessa possibilidade, hoje eu trouxe 2 ETFs americanos, Primeiro eu vou dar uma conversada aqui sobre eles com você, depois eu vou te mostrar através do aplicativo da Nomad, que é a corretora que eu uso, Você pode ter outra corretora, como você poderia estar adquirindo esses ETFs e começar a ter uma renda passiva por essa corretora em dólar. Então, primeiro deixa eu te explicar o que é um ETF, Os ETFs, eles são a sigla para Exchange Traded Funds. E ele é como se fosse um bolo de ações, Então, quando você opta por estar adquirindo um ETF, você não está adquirindo uma ação, um fundo de investimento. Não, você está adquirindo como se fosse um conglomerado de ações. E isso, para quem é um investidor iniciante, por exemplo, é muito interessante. Por quê? Porque você não precisa ficar lá e falar, vou escolher essa, eu estudei essa aqui. Não, quando você compra um ETF e vê que ele vale a pena, você já traz, por exemplo, muitas, 100, 200 ações. Então, como eu disse, se você é um iniciante, isso acaba sendo muito melhor porque vão ser os especialistas daquele ETF, que trabalham com aquilo, estudam aquilo todo dia, procurando os melhores resultados que vão escolher aquelas ações para você. E sendo assim, você tem que ter em mente que existem ETFs que investem nos mais variados setores. Esses ETFs que eu tô trazendo para você aqui, eles têm foco em pagamento de dividendos. Então eles investem de forma que as ações que eles adquirem vão gerar dividendos para os acionistas ao fim de cada mês. Então esse é o objetivo desses ETFs, Você vai ver que eles têm diversos setores dentro dele, mas que focam os dividendos. Então olha só, o primeiro ETF que eu vou falar com você aqui é o DGWR. Então vamos para a tela. Então aqui a gente tem o DGWR, como você pode observar, cada cota do DGWR está $67,61. Quando a gente pensa nesse valor, você tem que ter em mente que o mercado americano ele é muito diferente do mercado brasileiro. Por exemplo, quando você quer adquirir um lote fracionado do mercado brasileiro, você tem o valor de uma ação até 99 ações. A partir de 100 ações, você sai do mercado fracionado e entra no lote inteiro, que daí são
são 100, 200, 300, sempre de 100 em 100. Para o mercado americano, por exemplo, não é assim que funciona. Você pode optar por comprar frações menores desse ativo. Então, por exemplo, você não precisa comprar uma cota, você compra meia cota, 001 cota, 01, 02, 03, 04, entendeu? Você pode fracionar essas cotas. Então, por exemplo, você não tem esses 67 dólares e 61 centavos, mas você tem 10 dólares. Então, você pode comprar 10 dólares do DGWR, não precisa ter esse valor inteiro. Como você pode observar aqui, o objetivo do DGRW, ele acompanha o desempenho de um índice que investe em ações ordinárias americanas pagadoras de dividendos de grande e média capitalização com características de crescimento, ou seja, ele investe em ações que estão em crescimento e pagam dividendos. Como você pode observar também, ele é um ETF que existe desde 22/5/2013, ou seja, já fazem 10 anos que esse ETF está no mercado, então ele pode ser considerado um ETF mais consolidado, né? Ele já está há bastante tempo e está dando certo. A outra informação que você tem aqui é o índice de despesas, ou seja, a taxa administrativa desse ETF é de 0,28% ao ano. Outra informação que a gente consegue extrair aqui é que os dividendos pagos pelo DGRW, eles estão na casa dos 9,39%. Não é aquele dividendo que você fala, nossa, que dividendo alto, meu Deus do céu. Mas quando você para pensar que esses dividendos são em dólar, aí ele já começa a ficar um pouco mais interessante, né? Ele já chama um pouquinho mais de atenção. E aí, quando a gente vai falar sobre o portfólio do GEP, né, a gente tem aqui que ele investe em 298 ações atualmente. E que dentro dessas 298 ações, existe um top 10 que representa 36,10%. E entre esse top 10 está, por exemplo, a Microsoft, a Apple, a Broadcom, a Johnson & Johnson, sendo que a maior, que é a Microsoft, ela representa 9,53% do valor investido desse ETF, né? Quase 10%. Então é um valor considerável para estar investindo nessa empresa. Então se acontece alguma coisa com a Microsoft, os preços caem, ela vai impactar diretamente no valor da cota desse fundo e no dividendo que ele vai pagar para você. Outra informação que a gente tem aqui é que a alocação desse fundo, né, ele está em setores de tecnologia eletrônica, serviços de tecnologia, bens de consumo ou não duráveis, financeiro, tecnologia em saúde, comércio varejista, manufatura, serviços ao consumidor, transporte e serviços de saúde, sendo que todos esses eles estão alocados nos Estados Unidos, ou seja, ele só investe em ações americanas. E aí, quando a gente passa aqui para o Status Invest e vem na aba de distribuição de dividendos, você consegue observar que em janeiro ele pagou dividendos, né? Ele pagou 0,05 centavos em janeiro, em fevereiro ele pagou 6 centavos de dólar, 19 centavos de dólar, 4 centavos de dólar e o último mês que ele pagou foram 10 centavos de dólar em novembro, quando a data do pagamento foi 29 de novembro de 2023, ou seja, para dezembro ele ainda vai realizar esse pagamento. E agora a gente vai para a segunda empresa. A segunda empresa que eu vou falar com você é a GEP, né, ou a JP Morgan Equity Income ETF. A GEP aqui, ó, como você pode observar, ela está com uma cota atual de 54 dólares e 38 centavos, reforçando que você não precisa comprar esse ETF inteiro, você pode comprar frações desse ETF, meio, um terço, um quarto, um quinto. Então cabe a você de quanto dinheiro você tem para estar investindo nisso. Ele é um fundo de gestão ativa que investe em ações americanas de grande capitalização e notas vinculadas a ações, as ELNs. Busca proporcionar retornos semelhantes ao índice S&P, que é o índice que representa o mercado americano, da mesma forma que o IBOV está para o Brasil, né? O S&P está para as ações americanas. Então ele foca nas maiores ações de capitalização, né? As maiores ações de crescimento também, e minimiza os riscos que você tem relacionado ao investimento, né? Focando também na questão de dividendos. Outra informação que você tem aqui também é que esse ETF ele foi criado em 20 de maio de 2020, com uma taxa de administração de 0,35% ao ano. E aí, quando a gente fala sobre os rendimentos que são pagos pelo GEP, você tem aqui que atualmente ele está pagando 6,07%.
Esse é um dividendo um pouco menos atrativo que o DGRW. Isso porque ele é quase 3% menor, né? Quase 5%, então não é um valor tão alto assim. Mas, de novo, quando a gente pensa que esses dividendos são em dólar, ele se torna um pouco mais atrativo, né? Ele é mais visível, mais palpável quando você pensa que vai receber em dólar. E aí, quando você vai, de novo, para o portfólio desse ETF, você tem aqui o top 10, que representa 24,01% de todas as ações que esse fundo investe. E dentro desse top 10 está, por exemplo, aqui a Microsoft também, a Adobe, a Amazon, a Intuit, a Mastercard, a Trainee, a Anciet, a Accenture. Então você consegue ver que o investimento dele em todos esses fundos ele não é tão alto assim, né? Então, por exemplo, a Microsoft é 1,75, 1,73, 1,73, então não são investimentos tão altos. Como eu mostrei para você, a DGRW ela já tinha 8, 9% só na Microsoft. Então, se acontece alguma coisa com a Microsoft, isso vai impactar diretamente o valor investido naquele ETF. Mas como o GEP ele não tem esse valor tão significativo, se acontece uma variação negativa com qualquer uma dessas empresas, elas não vão afetar diretamente de forma tão impactante assim esse ETF. Por quê? Porque eles têm uma fração muito pequena. Outra informação que você tem aqui também é que o GEP atualmente ele investe em 119 ações, sendo que quase todas essas ações, né, 86% praticamente, estão nos Estados Unidos. E os principais setores que ela investe também são em serviços de tecnologia, caixas ou derivativos, finanças, bens de consumo duráveis ou não, tecnologias de saúde, tecnologia eletrônica, comércio varejista, manufatura, serviços ao consumidor e serviços comerciais. E quando você vem para o Status Invest, você também consegue observar que esse ETF ele está pagando dividendos o ano inteiro. Então, por exemplo, ele começou o ano em janeiro pagando 57 centavos de dólar e o último dividendo que ele pagou foi de 39 centavos de dólar. O que, se a gente colocar o dólar a R$5 hoje, vai dar praticamente aí seus 1,50, quase R$2 por cota. Se você gostou dessa ideia de investir no exterior, né, se te pareceu atrativo investir em dólar, eu já deixei o card no começo do vídeo, onde esse vídeo ele vai te auxiliar a escolher a melhor corretora para você, né, a corretora que melhor se encaixa no seu perfil. E nesse vídeo você consegue ver várias corretoras, né, a C6, a Avenue, a XP, a Nomad, então existem várias. Eu particularmente utilizo a Nomad e é através da Nomad que eu vou mostrar como você poderia estar fazendo esse investimento. Então vamos para a tela que eu vou mostrar para você. Então o primeiro passo é você fazer o seu login na Nomad, né? Você vai entrar na sua tela inicial onde vai ter as suas informações. A segunda etapa é você clicar em ETFs e quando você clica em ETFs, ele já vai te dar uma lista bem extensa de todos os ETFs que existem. Aqui você pode facilitar um pouquinho a sua vida e ir lá e digitar o ticker, né? Que é o nome desse ETF, né? A sigla desse ETF. Então, por exemplo, você digita DGRW aqui, ele vai te dar o DGRW. Aí você clica nesse ETF, seleciona quantas cotas, né, quantas frações desse ETF você vai querer comprar. Depois de selecionar, é só você clicar em finalizar sua compra e pronto, você já conseguiu adquirir uma parcela desse ETF. Então esse foi o vídeo de hoje. Se de alguma forma você conseguiu aprender alguma coisa, se você gostou desse conteúdo, deixe seu joinha, se inscreve no canal, não esqueça de compartilhar com um amigo que está querendo investir no exterior, que está querendo aprender um pouco mais sobre as ações americanas, sobre o mercado americano. De novo, se você gostou do conteúdo, fortalece o canal e deixa o seu like, se inscreve e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, tchau!